Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo e eu tô aqui hoje para a gente falar então sobre a Eredivisie. Vamos falar aí sobre o campeonato holandês de futebol. Tivemos mais uma rodada nesse último final de semana, 25ª rodada da temporada 2019-2020. Uma rodada importantíssima em vários pontos da tabela, né? Praticamente todos os jogos aí a gente tinha ou confrontos diretos ou partidas com equipes que precisavam desesperadamente aí de pontos para alcançarem seus objetivos, seja eles qual fossem, né? Tivemos alguns resultados surpreendentes, vamos falar um pouquinho sobre eles também e vamos, obviamente, falar sobre a briga pelo título, né? Tivemos resultado muito importante, o AZ derrotando o Ajax em Amsterdã, Ajax flertando aí com uma possível crise, né? Eliminação na Europa League, quatro derrotas, aliás, três derrotas nos últimos quatro jogos. E a vitória foi uma vitória que não valeu, né? Porque foi a vitória sobre o Getafe no jogo de volta que acabou levando o Ajax à eliminação da mesma forma. Então, últimas semanas aí bem complicadas para a equipe de Amsterdã. Mas vamos falar então sobre as partidas. Eu separei aqui três jogos para a gente falar um pouquinho, né? Mas todas as partidas de maneira geral foram importantes. Então, no final eu vou dar uma passada geral aí na rodada, se obviamente a gente tiver tempo, mas eu acredito que a gente consegue. Então vamos lá então, vamos começar pela ordem cronológica. O primeiro jogo que eu separei para a gente falar foi a partida entre PEC e Vitesse, né? Esse jogo foi realmente uma loucura, né? Foi uma loucura absurda. Eu acredito que vocês sabem, eu torço pro PEC, né? Então é um pouquinho difícil para mim falar isso sem uh, sem deixar transparecer a minha torcida, mas enfim, vou tentar aqui. Uh, 4-3, um jogo absolutamente maluco, né? Absolutamente maluco, mas que pode aí ter, pode, né? Pode ter efeitos diferentes para as equipes. Não é garantia que vai ter, especialmente do lado do PEC, né? A equipe da casa conseguiu uma vitória importantíssima na luta contra o rebaixamento, né? A segunda vitória em 2020, né? Depois da parada de inverno. Com essa vitória, o PEC saiu da zona de playoffs, jogou o Fortuna Sittard para a 16ª posição. As equipes estão empatadas em pontos, os dois times com 25 pontos. E, enfim, o jogo do PEC não foi o melhor, não foi a melhor das partidas, né? Você me pergunta, PEC merecia ter vencido o jogo? Cara, o PEC criou mais chances do que o Vitesse, mas muitas delas o time acabou não aproveitando. E esse é um problema que vem sendo recorrente na temporada atual, né? Aconteceu muitas vezes já isso. O PEC teve sorte, fez um gol no último lance do jogo, numa bola levantada na área, naquele abafa total. E fez um gol de pênalti, que é um pênalti muito discutível e que está rendendo bastante discussão na Holanda até agora. Inclusive, acabou de sair uma notícia, acabou mesmo, fez tipo 30 minutos que eu li na internet, que o Vitesse fez uma reclamação formal para a KNVB pedindo explicações sobre o VAR, porque o VAR está errando muito contra o Vitesse. Né? E nesse final de semana aconteceu um pênalti contra o Vitesse, o pênalti do 3-2 para o PEC, o jogo terminou 4-3, que você não consegue ter certeza que a bola bateu na mão do defensor. Muito pelo contrário, até parece que a bola não bateu na mão do defensor, bateu na coxa, né? Mas depois ela acaba tomando um rumo meio estranho e o árbitro interpretou que ela bateu na mão e deu pênalti. Mas o VAR não interferiu, o VAR não chamou nem o árbitro para dar uma olhada no vídeo. Então a equipe do VTS está bem satisfeita com essa situação. E isso, obviamente, a gente não quer falar aqui, mas isso ajudou o PEC a vencer a partida. O pênalti foi mantido e o PEC fez o gol do 3-2 aos 43 minutos do segundo tempo. Mas, independente de se foi pênalti ou não, né,
Essa vitória pode dar a confiança que o PEC precisa para recuperar os seus dias melhores, né? Eu já falei aqui algumas vezes, já saiu na imprensa holandesa também, que o time do PEC é bom o suficiente para terminar no meio de tabela, né? Um dos próprios jogadores do PEC falou isso, né? E o time está numa situação bem complexa. E isso se deve muito à falta de confiança, a um trabalho bem estranho do John Stearman que a gente está vendo. Inclusive nesse jogo foi bem estranho até que quando o PEC fez o 4-3, estavam os jogadores lá naquele êxtase total, aquela comemoração absurda. E o Stearman estava normal lá na linha lateral, ele não esboçou nenhuma reação, nenhuma comemoração. Então é um ambiente bem estranho, bem parece pesado no PEC nessa temporada, e isso é uma das causas da situação que o time vive até aqui. Essa partida pode ser é, uma mudança de chave aí, não? Um, uma possibilidade para a equipe passar por cima desse momento complicado. Vitesse é o contrário, não? Vitesse já estava num momento de crise, tinha dado ali uma respirada nas últimas semanas e essa derrota não ajuda em nada a equipe de Arnhem, né? Vitesse e o Trash são sempre os possíveis candidatos aí a alguma surpresa no campeonato holandês, estão fazendo temporadas abaixo do que a gente esperava, tá? Equipes que a gente esperava logo no encalço aí dos principais times do país, próximos de PSV, próximos de Feyenoord, próximos de AZ Alkmaar. Nesse momento, Vitesse e o Trash não aparecem na briga nem com o Villa, que está ocupando a quinta posição do campeonato. Então, pode-se dizer que as temporadas de Vitesse e o Trash estão devendo e estão devendo bastante. Quem estava devendo bastante, mas que melhorou bastante, que estava devendo bastante, melhorou bastante. Quem conseguiu melhorar bastante o seu estilo de jogo nas últimas rodadas foram duas equipes, o PSV e o Feyenoord, essas equipes que se enfrentaram ah, nesse último final de semana e fizeram o que foi, na minha opinião, o melhor jogo da rodada, né? A gente teve um 4-3, a gente teve um 3-2, a gente teve o AZ vencendo o Ajax, mas na minha opinião nenhum jogo foi tão bem jogado como foi essa partida entre PSV e Feyenoord. Né? O jogo terminou em 1-1, partida que aconteceu em Eindhoven, na casa do PSV, terminou em 1-1, mas o transcorrer da partida foi muito bom. As duas equipes buscando o gol sempre, os dois times sempre querendo vencer, sempre indo para o ataque. O primeiro tempo foi do Feyenoord, o PSV teve chances, não ficou acuado, não ficou a ver navios, mas de maneira geral foi o Feyenoord que teve o controle do jogo. O Feyenoord soube trabalhar melhor a posse de bola, soube levar mais perigo ao gol do PSV e saiu na frente, inclusive com o gol brasileiro, gol do Eric Boteguin. Logo no comecinho do segundo tempo, o PSV consegue um empate numa linda jogada, né? Um bom lançamento do Hendricks. O Ryan Thomas dá um toque, olha, um toque fantástico do Ryan Thomas para que venha a finalização e o PSV consiga um empate. Depois desse gol, o PSV teve o seu melhor momento na partida, né? Muito provavelmente por causa daquele abatimento, né? Que a outra equipe acaba sofrendo logo depois de tomar um gol. Feyenoord ficou um pouquinho acuado nesses minutos aí, o PSV conseguiu impor certa pressão. Foram aí uns 15, no máximo 15 minutos, 10, 15 minutos em que o PSV foi superior. Depois disso, o Feyenoord voltou a retomar a maioria das ações ofensivas do jogo e o Unestal teve que trabalhar bastante nessa partida para garantir o empate do time de Eindhoven. No último minuto lá, né, quase o último lance, também teve
momento bem discutível, um possível pênalti para a equipe do PSV, que não foi revisado pelo VAR. Aliás, foi revisado, mas o VAR não solicitou ao árbitro que fosse checar o lance, né? Também é um ponto de questionamento nessa última rodada. A gente está tendo bastante questionamentos sobre o VAR nesses últimos jogos aí, no último mês praticamente, a gente teve bastante polêmicas aí envolvendo o VAR na Holanda, uma coisa que não era muito comum até então, né, mas que agora acabou ah, tomando aí uma proporção maior do que de costume. Enfim, a partida terminou em 1-1, né? Resultado que acabou sendo ruim para as duas equipes em termos de luta pelo título, né? Em termos de luta pelo terceiro lugar, o resultado é bom para o Feyenoord, né? Porque o Feyenoord tem um jogo a menos do que o PSV e conseguiu um empate contra o seu principal adversário na casa do adversário, né? Então, se você for imaginar que o Feyenoord luta pelo terceiro lugar, e esse resultado foi um bom resultado. Agora, pensando em título, pensando em um possível segundo lugar, que era até bem provável, esse resultado acabou sendo bem ruim para o Feyenoord, né? Que é a equipe que tinha mais chances dessa situação. PSV, como eu já falei, uh, teve um resultado ruim até para o terceiro lugar. Eu não vejo o Willem como uma ameaça para esse quarto lugar. O Willem está num período aí de decadência, está fazendo partidas com um pouquinho menos de qualidade do que vinha apresentando. Nesse final de semana até ressurgiu um pouquinho, né? Fez um 3-1 sobre o Groningen, mas antes disso vinha fazendo jogos bem ruins. Tendência é que a longo prazo o Willem não consiga incomodar tanto assim. E é importante a gente falar, né? Se o campeão da Copa da Holanda for Feyenoord ou Ajax, o quarto lugar tem vaga garantida nos playoffs da Europa League, né? Porque daí uh, o campeão vai terminar, não, o Ajax deve terminar em primeiro ou segundo, e o Feyenoord terminaria em terceiro ou em quarto, mas o Feyenoord perdeu o terceiro lugar, muito provavelmente será para o PSV. Então, a tendência é que o PSV tenha uma chance real de garantir uma vaga nos playoffs da Europa League. O Willem jogaria um playoff nacional para uma vaga na Europa League, né? Uma competição aí que tem entre 4 equipes ao final da temporada. Por enquanto, é entre quarto e sétimo colocados, né? Quarto, quinto, sexto, sétimo. Mas, se Feyenoord ou Ajax ganharem a Copa da Holanda, será entre o quarto, quinto, aliás, o quinto, sexto, sétimo e oitavo colocados. Vamos então para outra partida que eu listei aqui como um jogo interessante, e aí é o grande ponto da rodada, né? O jogo entre Ajax e AZ Alkmaar, partida que aconteceu em Amsterdã, e os visitantes venceram por 2-0, né? Partida muito interessante do time do AZ. O AZ jogou bem compacto nesse jogo aí. Praticamente não deu espaços para a equipe de Amsterdã dentro da sua área. Se você for assistir boa parte do segundo tempo, principalmente, por boa parte aí do transcorrer do jogo até o 2-0, o Ajax ficava naquela de tocar a bola para lá, tocar a bola para cá, ali naquela região da intermediária, mas não conseguia a penetração, não conseguia achar um espaço próximo ao gol do Bizot para conseguir uma finalização, né? E é muito difícil de você fazer isso num time que é, né, nacionalmente, até mundialmente conhecido por ser um grande ataque, por ser um time muito ofensivo, que vai para cima, que tenta fazer gols a todo momento do jogo, né? E fora isso, uma partida também muito interessante do AZ no ataque, né? O AZ conseguiu sair em velocidade de uma maneira muito boa, com bons lançamentos,
com jogadas encaixando, jogadas de velocidade encaixando, né? A gente teve o primeiro gol, que foi num erro de saída de bola do time do Ajax, né? Aí uma infelicidade. Mas no segundo tempo nós tivemos o gol anulado do Idriss, que também saiu ah, numa jogada rápida, né? Numa jogada de ligação rápida. A gente teve aquela bola lançada para o Boadu, que foi onde saiu a falta, né? Mas logo depois disso, uma boa troca de passes no campo de ataque, também muito rápida para a finalização. E o gol que valeu, né? O 2-0, num lindo passe do Koop Meiners. Koop Meiners fazendo uma partida muito interessante nesse último domingo. E a finalização do Idriss também muito boa, encobrindo o goleiro do Ajax, né? Então, assim, jogo muito interessante do AZ Alkmaar. E agora falando sobre a disputa pelo título, né? Muita gente falando que Feyenoord vai decidir a disputa pelo título, porque os dois times ainda enfrentam Feyenoord. Não, o AZ tem que tomar cuidado com o PSV, o Ajax tem que tomar cuidado com o Trash, essas coisas. Eu acho que é justamente o contrário, tá? E aí, principalmente por conta da ótica do AZ, mas vale para o Ajax também, principalmente pela atual fase do time que não é das melhores. Os times pequenos costumam decidir o campeonato, né? Seja na questão de saldo de gols, que é justamente aonde o Ajax tem a vantagem agora, porque inclusive o dado que eu mencionei no início do vídeo. Nos últimos 5 jogos que o AZ fez contra as 3 principais equipes da Holanda, ou seja, contra o PSV, contra a Ajax e contra o Feyenoord, o AZ ganhou os 5. Nos últimos 5 jogos contra as 3 principais, o AZ ganhou todos. E mais, o AZ não sofreu nenhum gol nessas 5 partidas. Então, o AZ está soberano contra os times grandes. Mas por que o AZ não está na frente no campeonato se ganhou os 2 jogos contra o Ajax? Porque o AZ tropeçou contra os times pequenos. O AZ tomou 3-0 do Sparta lá no final do ano passado. Né? O AZ teve outros tropeços aí durante o campeonato. E por que o Ajax está na frente no saldo de gols? Porque quando o Ajax pega os times menores, o Ajax goleia. O Ajax não ganha por 2-0, não ganha por 3-0. O Ajax ganha por 4, 5, né? E faz mais, até quando puder, faz gol. Então, esse é o principal ponto, né? Tem, obviamente, os jogos contra o Feyenoord são super importantes, porque o Feyenoord tem um time bom e tá jogando muito melhor do que vinha jogando no início do campeonato, né? Então não vão ser partidas fáceis, tanto pro Ajax como pro AZ. Mas é muito importante os times ficarem de olho nesses jogos contra um ADO Den Haag, contra um Heerenveen, contra um Heracles, alguma coisa assim, porque essas equipes, principalmente se elas jogam em casa, elas, né, vão entrar eh, com aquela vontade, né, de fazerem um jogo bom, de mostrarem para praticamente todo o país que está assistindo, né, esses jogos tem uma audiência maior, que eles são um time bom, que eles estão lá fazendo o trabalho deles e que eles também merecem seu lugar ao sol, né? Então, essas partidas especificamente elas podem ter um peso muito grande no final do campeonato. Então, muito importante prestar atenção nelas também, tá? E são muitas delas. Nós temos ainda 9 rodadas até o final da Eredivisie, mas essas duas equipes, o AZ e o Ajax, têm 10 jogos, porque eles têm os jogos adiados, né? Daquele final de semana onde nós tivemos a tempestade Ciara atravessando a Holanda. Então o AZ tem um jogo contra o Feyenoord, que foi adiado, e o Ajax tem um jogo contra o Utrecht. As outras partidas que merecem algum destaque aqui que a gente falou, VVV e Fortuna, esse jogo foi 0-0, dois times desesperados por pontos, o VVV um pouquinho menos, mas o Fortuna sim, desesperado por pontos. Esse resultado acabou não resolvendo a vida de ninguém. Né? Se o VVV ganhasse, ficaria bem mais zen aí nas próximas rodadas. Acabou perdendo uma boa oportunidade, jogo dentro de casa, né, contra o adversário direto,
e o Fortuna caiu para a zona de rebaixamento, né? Então, um resultado aí que pode ser considerado ruim para os dois. Bem como o empate do Ado Den Haag contra o time do Heracles. Esse jogo terminou também 0-0. Foram 2 0-0, né, nessa rodada, esses dois jogos aí. E o Ado Den Haag já está a 6 pontos de sair da zona de rebaixamento direto. Está 6 pontos atrás do Fortuna Sittard, que é o 16º colocado. A torcida está fazendo muita pressão. O estilo de jogo do Alan Pordell, né, que é um estilo de jogo mais defensivo, não está agradando os torcedores. Os torcedores estão bem irritados com a temporada como um todo. Então a situação em Den Haag é bem crítica. Tá? Um rebaixamento não parece tão longe do horizonte para o time verde e amarelo, e esse rebaixamento seria especificamente uma situação bem complicada para as ambições do time. Um respiro de alívio aí aconteceu para duas equipes. Para o Sparta Rotterdam, de uma maneira, né, mais clara. Sparta meteu 5-1 no Emmen e, né, consolidou aí a sua boa fase. E, na minha opinião, ele não corria risco de cair já antes dessa rodada. Mas você vencendo 5-1, adversário direto, chegando aí já na casa dos 33 pontos, a chance do Sparta cair é muito pequena, menor do que 5%, eu diria. E o RKC venceu o Trash de novo, é a segunda vez na temporada que o RKC vence a equipe do Utrecht, está só 4 pontinhos atrás do Aden Haag. O Aden Haag está mais próximo da lanterna do campeonato do que de sair da zona de rebaixamento direto. A situação do RKC ainda é muito complexa, né? Porque está 10 pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas uma vitória sempre interessante, dá um pouquinho a mais de confiança para o time. E, né, vamos ser sinceros que se o RKC cair, não vai ser o final do mundo, né? E se o time escapar do rebaixamento, vai ser uma festa completamente sem precedentes aí lá em Vaalwijk. Então, um resultado interessante aí para o time do RKC, que tenta uma recuperação histórica nas últimas rodadas. E o último jogo, então, Heerenveen vem se recuperando no campeonato, 3-2 sobre o Twente. Uma vitória, essa sim, muito importante, né? O Heerenveen vinha de muitas derrotas seguidas, estava aí até vendo a galera do rebaixamento se aproximar um pouquinho. Venceu, deixou o Twente numa situação bem incômoda, né? O Twente é só 2 pontinhos da zona de rebaixamento. Promete aí mais uma temporada de sofrência até os últimos minutos para a sua torcida, que é uma das torcidas mais fanáticas do país. Ele vem bem mais tranquilo na foto. Acredito que não terá mais problemas até o final do campeonato. Bom, sobre a 25ª rodada, é isso. Vamos falar então, fazer uma rapidíssima prévia aqui sobre a 26ª rodada, que tem um jogo, que é o jogo mais equilibrado da rodada e é o jogo mais importante em termos de objetivos, sem considerar o tamanho deles, né? E esse jogo é o confronto direto entre Fortuna Sittard e PEC. Não tem nem como questionar. Né? Dois times empatados em pontos, um time fora da zona de playoffs, o outro time na zona de playoffs contra o rebaixamento. Esse jogo acontece em Sittard. Pro Sittard é ganhar ou ganhar. Fortuna precisa ganhar ou ganhar essa partida. É um jogo realmente de vida ou morte. Pro PEC, um empate tá ok, né? Não é o melhor dos cenários, obviamente. PEC, né, nos seus melhores sonhos, quer ganhar esse jogo, quer deixar esse fantasma do rebaixamento de lado o mais rápido possível, mas um empate não seria de todo mal, né, já que o time já está na frente do Fortuna Sittard e joga fora de casa, mas o Fortuna tem todas as obrigações de ganhar esse jogo. Outras duas partidas que vale a pena a gente ficar de olho, por serem jogos um pouquinho mais equilibrados,
são o Trash e Sparta. O Trash buscando se recuperar depois desse revés aí contra o RKC. E também tentando não ficar tão para trás assim, né? Nessa luta por playoffs da Europa League. E o time do Sparta tentando manter a boa forma, né? Quem sabe aproveitar um momento ruim do Trash. O Trash está em semifinal da Copa da Holanda no meio de semana, né? De repente uma derrota deixa o time ainda mais desconfortável. O Sparta vai tentar se aproveitar dessa situação para encostar no adversário. E o outro jogo entre Feyenoord e Willem II, a partida que acontece em Rotterdam. Willem II tentando aí sua última cartada para se manter nessa disputa pelo quarto lugar, quarto ou, né, melhor dos cenários, no terceiro lugar, vai ter que vencer o Feyenoord em Rotterdam para continuar aí com chances de sonhar com esse quarto lugar. O Feyenoord, por sua vez, vai tentar vencer, continua invicto no campeonato, busca manter aí essa sequência e torcer por tropeços, né? Tropeços de Ajax e AZ, que agora estão 6 pontos à frente da equipe de Rotterdam. Bom, galera, por hoje é só. Convido vocês a se inscreverem no canal, a deixarem seus comentários aí, falarem no que a gente pode melhorar, o que já tá bom, o que não tá bom, o que vocês gostaram do vídeo. E se quiserem, né, deem aí seus palpites sobre as últimas 9 rodadas do campeonato, quem vai ser campeão, quem vai ir para a Europa League e quem vai escapar do rebaixamento. Eu volto então na semana que vem para falar sobre a 26ª rodada e projetar também a 27ª. Um abraço e até mais.